Na verdade, todos os surgimentos tecnológicos, tudo que se cria, a gente tem
necessidade para a gente precisar dessas telas dobráveis. Né? Vão convencer você de que você precisa. Eu vi um vídeo que eu fiquei assim, né? Tinha uma garota, um cara de cada lado, e a garota lá comendo na lanchonete, o carinha aqui do lado paquerando ela assim, e o outro de boa comendo, daqui a pouco ele pega, abre o celular, carinha dobrada, tudo dobra, põe aqui, a menina brilhou os olhos, né? Mais uma vez a mulherada é tudo interesseira, viu galera? A propaganda é assim, a mulherada é tudo interesseira. Aí a menina pegou e começou a dar bola pro cara, e aí o que estava do lado, né, pegou mais um kit de pressa e fazia do outro, falando, não, porque eu, ai, que massa, não sei o quê. Aí ele mostrando e tal, aí ele fecha, ai, posso ver? Literalmente, pegou o celular dele, olhou, aí o cara do lado pega o cartão e joga assim pra ela pega, aí ela pega e faz assim. A estigmatização das mulheres é uma coisa fantástica, né? É a interesseira, né? Quando podia ser exatamente o contrário, não podia ser duas meninas e um rapaz, e eu falo, é meio inocência. Mas o que a propaganda quer dizer? Que o celular é um objeto de status. Você come status, você respira status. Ou seja, vão criar uma necessidade. Uma coisa é criar uma necessidade, outra coisa é que esse papo mole com status, né? Vai ser o paradigma de orientação de consumo. Tradução, não encontraram necessidade para ele. Aí botaram no status. Botaram... Mas, enfim, eu vou mostrar um videozinho, não esse, óbvio, porque esse vídeo sexista pra caramba, né? Eu não sou sexista, nem defendo mulher nem homem, eu acho que somos seres humanos, né? Então eu fico com raiva quando eu vejo esses vídeos, tanto quando objetiva homem, quanto quando objetiva mulher. Aí eu peguei um vídeo que eu achei bem interessante, que ele vai falar um pouquinho da nossa necessidade de um dispositivo desse tipo. Tá? Ele vai contar um pouquinho essa necessidade. Quer dizer, na verdade, ele não conta, a gente vai ter que olhar e captar. Vamos ver se vocês captam a mesma coisa que eu. Então vejam só, a gente não ter o conhecimento não quer dizer que a gente não possa fazer o que a gente quer. Eu acho que esse é um ponto importante. Tá? E nós também, como profissionais da área tecnológica, nós também podemos ter ideias. Mesmo que isso não se torne um produto hoje, né? Não vire um produto hoje, mas ele pode virar um produto amanhã em função do modelo de negócios, né? Em função do modelo de negócio. Então a gente tem todas essas tecnologias, uma boa parte das tecnologias que nós usamos hoje, elas já existem, ó, como a gente diz, de velho, né? São antigas. Só que o modelo de venda, de negócio, surgiu mais recentemente. Vimos isso com a TV, vimos isso com o celular, vimos isso com a TV digital, o celular, o 3D. Agora a gente está vendo com outras coisas, tá? Os outros todos são dispositivos reais, eles são hardware, eles sabem que hoje a China já fabrica tudo. Talvez por a situação da gente que não está. É porque eu estou assistindo as operações do subindo e às vezes ele fala, a gente fica mais assustado. O poder que toda a China tem perante o mundo na produção de tudo. De tudo. Inclusive de software também. Pois é que a China tem uma coisinha que no Brasil a gente tanto fala mal, né? Gasta mal, dinheiro para papai. A gente gasta. Eu estava vendo uns dados que dizem que nós gastamos no ensino superior o equivalente aos países de primeiro mundo ou países em alto desenvolvimento, né? E que isso é bom. Só que a nova desculpa é, vamos diminuir o dinheiro no ensino superior e colocar no ensino fundamental. O que a China faz? Cada vez ela está botando mais dinheiro em pesquisa, ensino, pesquisa, por isso que eles estão dando esse boom nos últimos anos. Nós vimos isso, vocês um pouco mais antigo, mas isso aconteceu no Japão pós-Segunda Guerra. O Japão virou nada, né? O que o Japão fez? Pegou e puxou dinheiro em educação, não sei o quê. Tudo que a gente acha que a China tem, se você for para o Japão, tá pior. Né? Eu me lembro na época que o CD estava no top, falava-se do CD não sei o quê, papapá. Isso foi 2001, acho que foi 2001, 2003. Aí eu tive a oportunidade de uma conferência no Japão. Quando eu vi o que tinha ali, eu falei, eu nem achava CD para comprar mais CD, DVD, o que era.
passado, mas sempre que a gente vai pensar num produto, em alguma coisa, claro que a gente faz um levantamento do emprego todo. Isso é normal, tá? Isso está dentro do universo da pesquisa, dentro do universo da inovação. Então, a pergunta que eu deixei para vocês na última aula é: onde é que vocês acham que poderiam chegar? O que é que vocês estão prospectando, né? Na época que eu fiz faculdade, o sonho dos alunos era ser funcionário da Microsoft ou da IBM. Esse é o nosso horizonte. Hoje eu vejo muitos alunos com o horizonte de ser aluno, de ser pesquisador, né, de ser funcionário do Google ou do Facebook. Aí eu pergunto para vocês, beleza, se é isso que vocês querem, mas será que esse é o auge do profissional de computação? Vai ser funcionário da Google ou do Facebook? Ou será que existe nessa mesma linha de eu quero ser um mega profissional, vocês serem empreendedores? Vocês criarem produtos, criarem novidades, criarem soluções? Para mim, o auge é isso aí, ir para empreendedorismo, mas ser funcionário de uma empresa qualquer que seja, eu não acho que é o auge, não. Pronto, então aí cada um tira a sua conclusão. Mas veja, quantas empresas de brasileiros foram depois vendidas por pequenas fortunas? Aí o cara vai lá, compra um jet ski, uma casa na praia, compra uma casa na praia, mas sei lá, no Caribe, sei lá. Né? Aí o cara fala, tô de boa, né? Aposentei, tá com 33 anos, aposentei, né? Feliz, né? Mas veja só, ele ousou empreender, ousou criar. Então, existem diferentes perfis para cada um de nós. Nós não nascemos todos iguais. Alguns vão querer ser funcionários ou diretores, seja que cargo for, de uma grande empresa. Outros vão ter vontade de empreender. O que nós não podemos é nos limitar a uma única linha de carreira, tá? Então, comecem a pensar, tá? A terceira pergunta foi nesse sentido, comecem a pensar, porque também como funcionários, né, como trabalhadores de uma dessas grandes empresas, vocês um grande cargo, diretor, CEO, sei lá eu, vocês também podem trazer ideias de criação dentro dessas empresas. Então, veja, não nos limitemos. E o nosso pouco conhecimento, ele não é um empecilho para nós pensarmos lá na frente. Professor pede um trabalho, a primeira coisa que a gente faz, deixa eu ver se alguém já fez. Vai no Google. Na verdade, você nem pensa se alguém já fez, você não pensou em nada. Você vai no Google ver o que o povo está fazendo. E se a gente começar a inverter um pouco? Primeiro eu vou ter uma ideia, aí eu vou ver se alguém já fez. Porque se a gente parte do contrário, a gente nunca vai ter ideia. A gente vai, como tem alguns que brincam, a gente vira piolho, né? A gente vai na cabeça alheia. Não é assim que fala? Né? Então a gente vai ter as nossas ideias. Vamos ser criativos. Né? Não viciado. Uma perspectiva limpa. Tá? Não quer dizer que o que você pensou alguém já não fez. Então a gente... Ou que é inovação. Ou que é inovação. Mas nós somos profissionais da área de exatas. Primeira coisa, quem acha aqui que vai se formar, enfiar o diploma na gaveta e fazer um trabalhinho igual pelos próximos 10 anos, já começou a pensar errado. O profissional de computação tem que estar se formando sempre, né? O tempo todo. Vai estar sempre aprendendo, vai estar sempre crescendo e vendo o que está rolando de tecnologia e criando eventualmente essas tecnologias. Então, quando você fala, eu vejo lá a disciplina de SO e fico assustado, porque o professor falou, beleza, não é para ficar assustado, é para ver, eu preciso me atualizar talvez um pouco mais. Tá? Eu paguei uma disciplina de Sociologia uma vez, e quase toda aula o professor começava com um discurso de vocês têm que estudar para conseguir um bom emprego. Aí teve um dia que eu não aguentei mais e falei, professor, eu não acho que você tem que estudar muito para ter um bom emprego, não, um emprego de fixo, não, porque existe empreendedorismo também, que você não é um emprego, mas você pode ganhar muito mais dinheiro do que você jamais sonhou na vida, né? Aí a gente entrou bastante em discussão sobre ele até fez 2 aulas sobre... Muito bom, sociologia tem tudo a ver, tá? Aí, porque foi um tópico que o pessoal realmente discutiu muito lá, que, tipo, quase todo professor fica incentivando para você estudar muito para conseguir um bom emprego, mas não dão uma ideia de que você pode ir para empreendedorismo também, que não é um emprego, mas que abre o seu mundo, né? E aí eu pedi para o Christian trazer alguma curiosidade para a gente. Trouxe? Por favor, Christian. Agora o Christian está com a palavra.
Pode, parabéns. À vontade. Deixa eu pegar o Windows. Não é o Windows. Não tem o Windows. O Windows. Na época do Windows NT, a gente chamava de Windows No Thanks. A gente chamava de Windows No Thanks. Mas, por incrível que pareça, o melhor Windows que tinha naquela época era o Windows No Thanks. Deixa eu jogar o sinal para lá. A gente inventava cada nome para o Windows. Não, espera. É que eu vou interface aqui. É HDR. Você de áudio, Cristian? Tem? Eu fiz uma apresentação assim, de uma característica que eu achei muito marcante em filmes e é usado em jogos também, que seria essa parte da digitalização da imagem, essa captura de movimento, essa característica. Aí tipo, uma curiosidade aqui nessa foto é que tipo, quando fizeram o César ele tem aproximadamente 1,5 milhão de quilos pelo corpo. Então você já vê a importância que a computação gráfica trouxe e o quão próximo deixou perto da realidade. Dá um alt-tab. Ele tá mudo ali. Aqui o lado do volume. Eu acho que ele tá mudo, não? Isso aqui a gente vai falar mais especificamente foi desse filme aqui, foi o terceiro filme, né, Tatu do Macaco, que seria a guerra. Aqui vocês vão, desculpa aí, vai ficar bem assim. Eu pensei que ia estar dentro do... Então, aqui a empresa que fez foi a Weta Digital, é uma empresa muito consolidada no mercado, uma das mais famosas que existem atualmente. Tipo, atualmente ela conta com participação de filmes no mundo inteiro. Entre esses filmes a gente tem Senhor dos Anéis, que foi o Gollum quem fez, foi o mesmo ator que fez o Planeta dos Macacos. Deixa eu ver. Tipo, todos os personagens foram feitos com CGI. CGI,
ali está a sigla, que seria Computer Graphic Imaging. Seria a animação dos movimentos feita em computação gráfica. A gente teve também a captura de movimento. Aí tem um vídeo que eu vou mostrar aqui a vocês. Aqui era para estar tudo aqui, só que o baralhou tudo aqui está tudo distante. Deixa eu mostrar. Faz uma playlist no VLC e aí fica só passando. Não tem como assim. Tu seleciona tudo e coloca no VLC, ele forma uma playlist. Será? Mas aí vai ficar na sequência? Eu acho que tu não abriu pelo VLC, não abriu. Tu apertou Enter. Eu acho que o padrão aí não é VLC. Mas só que não está na sequência. Clica na imagem com o botão direito que ele vai ter aí. Aqui, na imagem aqui? Clica. Mas tipo, não serve na sequência. Playlist ali, ó. Ali é o playlist. Tá lá. Olha na sua tela, tá mais fácil olhar lá no grande. Ali embaixo, aí, playlist. Pô, aí tu pode escolher. Aquele mesmo que eu clicou. Tipo, aquilo que eu estava explicando da metadista, que para vocês aí já Captura visualizar. Captura do movimento. É interessante quando mostra o rosto, vocês verem todos os pontinhos. Para fazer a relação. Olha isso, tá vendo? Ele tá dando um catapora branca. Eu acho que tá o inverso a lista. Porque tem que ela também aqui duplicada. Aqui seria mostrando, mas como foi mais ou menos feito o filme. Aquela parte verde. Aqui, A parte verde no fundo é o chroma key, que é substituído pelas cenas depois realistas, tá? Por isso que aquele verde sofrido ali. aqui foi como eu estava falando para vocês, o ator, ele fez o mesmo tom assim para outros filmes, né? Utilizando a mesma captura de imagem, ou seja, De Senhor dos Anéis, eu acho incrível a interpretação do cara que fez o dragão do na dele. Por quê? Não, é tipo, ele tá lá, tipo, fazendo a interpretação, mas aí eles fazem depois Entendi. a edição de imagem. Uma das que eu mais gostei foi uma vez que eu vi era um desenho da Disney, do Pateta, e o Pateta está todo desengonçado, né? E aí eu vi como é que eles animaram o Pateta. Realmente o ator andava desengonçado, perfeitinho. Eles transferiram pro Pateta. E o diretor, ele que fez a dancinha durante o dia, depois eles animaram e fizeram. aqui tipo, seria um vídeo que vai mostrar tipo, a transformação dele em humano, em macaco, assim, durante o decorrer. Aí vocês prestem atenção como o ator ele precisa ser bem capacitado para a captura de imagem. Porque as expressões faciais dele vai refletir como vai sair o personagem, né? Após a ação. Mas, tipo, o que eu achei muito assim, a evolução que teve, né? Como a gente foi ver no trabalho, eles começam tudo no começo, geralmente era mais ligado à parte científica. As pessoas já estavam tentando projetar. Isso não fazia tanto tempo, porque ele coloca uma reta, como eles conseguiriam ligar um ponto ao outro. E aí a gente chega. Chegou no espetáculo desse. No cinema também, né? Os primeiros
primeiros filmes de Star Wars. Meu Deus. Tem no filme vídeo, porque eu achei muito grande, eu não trouxe. Mas se você quiser. Quem é que é fã de Michael Jackson? Alguém? Eu sou. Por que Michael Jackson revolucionou? Porque ele foi o primeiro músico a fazer vídeos como novela, como filmes, né? Então os filmes deles, os vídeos deles sempre traziam últimas tecnologias. Tem um vídeo que, se não me engano, é Black or White, que ele vai fazendo assim e mudando o rosto das pessoas. Vocês podem procurar. Que é exatamente esse processo de eles faziam assim. Então, por exemplo, a Osana, quando ela fazia assim, terminava, ela virou Liliane. Aí mexia de novo, virava outra pessoa. Então saía do oriental para um ocidental, do ocidental para um padrão africano, do padrão africano para um padrão indígena, e assim ia. Então, muito interessante, a gente vai encontrar várias evoluções tecnológicas refletidas dentro dos vídeos que o Michael Jackson fazia durante a carreira dele. Né? Então, técnicas de chroma key, a questão de a gente ter direção, para fazer um vídeo, você ter diretor, ele trouxe isso. Alteração facial, movimentação facial, enfim, tem uma série de recursos tecnológicos que vão aparecer nos videoclipes dele. Tá? Com curiosidades interessantes. Essa aqui é a última, que tem o filme, você pode ver, ele foi todo pontilhado em cada parte para que haja um aproveitamento de luz, o foco de luz. Isso possibilita que imagens que não são tão iluminadas, elas apareçam no filme também. Aí aqui é só um vídeo mostrando como seria esse jogo de luz, perfeito. Aquela parte que a gente falou de projeção, de sombra. Aí você pode passar a luz, fica bem iluminado, você consegue pegar várias partes do filme. Aqui contou com mais ou menos com a equipe de 500 analistas, teve mais de 25 câmeras. Tem a câmera que era de baixo para cima, assim para baixo, pegando toda a angulação. A parte verde. Aqui é uma pessoa falando chroma key, a parte verde. Isso aí é a cena, eles gravam no estúdio e assim é como ficou. Logo depois. Eles conseguem colocar. Ficou como eu queria, né? Que Tá tudo certo. Não, aqui eu não pego o PowerPoint, todos os nossos materiais já sabem. Bota em PDF, bota os vídeos. 1, 2, 3, 4. Colocar o vídeo dentro do PDF. O vídeo dentro do PDF, professor? Oi? Não, o vídeo dentro do PDF não passa. Por isso que eu ponho vídeo 1, vídeo 2, para aí você não é necessário. Ah, tá. Ele não pega. Tudo bem, pessoal? Então podem passar os trabalhos para frente. Alguém mais quer fazer algum comentário? Não? Tem outro aí, professor. Tudo bem? Passou? Passaram aí todos? Tem mais alguém? Esqueci seu nome. Geida. Geida. Beleza, pessoal. Então hoje a gente vai continuar falando das coisas da computação gráfica, né? Das nossas tecnologias. E hoje eu trouxe para a gente conversar um pouquinho sobre dispositivos. Vocês já podem ir pensando aí em dispositivos. Só um apagar a luz que deu uma. Não vale dormir, depois do almoço, comer feijão com farinha, acabou o almoço, na aula era 1 hora na central de aulas, sem ar-condicionado. Aqui é bom, né? Aqui é bom. Então vamos lá. Então a gente vai falar sobre dispositivos gráficos. Eu abro a aula colocando uma impressora 3D aí pra gente já. E lembrando, galera que curte, pode pegar uns projetinhos que tem na web aí e já criar sua própria impressorinha 3D. Né? Então, É caro pra. Assim, eu sei que tem que ter um material, né, pra você imprimir na impressora 3D. Esse material pra você imprimir é caro? vamos chegar lá. Depende. Então, vamos lá.
Qual a tarefa dos dispositivos gráficos? E aqui na aula eu vou abordar tanto o dispositivo de entrada quanto de saída. O que fica meio nonsense falar de dispositivo de entrada, porque no fim das contas, se eu quero coisa visual, né, eu quero ver a informação que vem de dentro do computador. Mas eu quero que a gente pense nos dois dispositivos e principalmente nós pensemos a finalidade de um dispositivo gráfico. Então, permitir a gente realizar tarefas realizadas a essas sub-áreas. Lembre-se que o processo de visão computacional é um processo de entrada do computador, não é um processo de saída de informação do computador. Tá? Então, nós não podemos pensar também só em dispositivo de saída. Entretanto, eu vou falar também dos dispositivos de entrada, porque muitas vezes eles vão nos auxiliar no processo da computação gráfica interativa, além da parte de captura de imagem, que a gente vai ter uma aula só para falar sobre isso. Então, só para lembrar, gráfico, para nós, a gente vai tratar sempre como uma imagem, porque o nosso resultado ou a nossa informação de entrada, ela geralmente está na forma de uma imagem, tá? 2D, tá bom? Quando eu falar de cena, geralmente eu vou falar em 3D. Quando eu falar de imagem, 2D, tá? Então, o que ninguém conta pra gente, né? Parece aqueles programinhas, né, de televisão. O que ninguém te conta, né? Tem um programinha que é assim. O que ninguém te conta é que quando a gente vai escolher um dispositivo ou criar um projeto, nós precisamos levar em conta a necessidade do usuário, o momento de uso do dispositivo, o orçamento que eu tenho no meu projeto e outras informações que no fim das contas eu tentei traduzir um pouquinho aqui, tá? Então, coisas que nós precisamos nos preocupar quando pensar na utilização do dispositivo. Granularidade, o que eu quero dizer é a qualidade ou da captura ou da apresentação da informação. Se eu for pensar em imagem, quantos pontos essa imagem, tanto na hora de apresentar, como na hora de eu capturar. Tudo bem isso? A frequência de funcionamento. Frequência de funcionamento, ela vai dizer respeito a quantas vezes eu vou reapresentar a informação ou de quanto em quanto tempo eu vou capturar a informação. Se eu estiver pensando numa câmera, de tanto em tanto tempo ela captura a informação. Se eu estiver pensando no monitor, no projetor, de tanto em tanto tempo ele reapresenta a informação. Para nós essa imagem está aqui apresentada. Mas na verdade o que o projetor está fazendo, a minha placa está gerando de tempo em tempo uma imagem, não agora porque é a mesma, né? Mas de tempo em tempo vai gerando uma imagem e me apresentando. Quando é que a gente sabe que estão sendo geradas imagens? Quando nós estamos num game interagindo e o game está gerando as visualizações de acordo com os nossos movimentos. Então, qual a minha frequência, qual a frequência que meu monitor, por exemplo, consegue me apresentar essa informação? Ou qual a frequência que a minha câmera, quantas vezes por segundo a minha câmera consegue puxar a informação? Quem falou? Tipo FPS. Tipo FPS. Tá? O que é FPS? Traduz para mim. Frames por segundo. Ou seja, o número de quadros por segundo. Pode ser para captura, pode ser para apresentação. Isso é a frequência, tá? Que a gente coloca em hertz, né? Sabe da frequência em hertz. Aqui em granularidade, a gente usa o termo DPS, né? O dots per DPI, dots per inch, pontos por polegada, né? Então o monitor, a gente fala, esse monitor tá bonitinho, compra aí, mas na verdade o pessoal chega aí e fala, vou comprar um monitor de gamer, né? Porque agora tem a moda gamer, né? Tudo é para gamer, bota o preço umas 6 vezes mais, diz que é para gamer. Você fala, cara, eu só quero fazer meus trabalhinhos lá de CG, né? Então, o que é aquilo ali? Quantos pontinhos eu consigo ter no meu dispositivo? Oi. O que influencia, professor? Tipo os frames, não sei. O que influencia os frames por segundo? Por exemplo, o número de vezes que você vai apresentar a informação. Se você tiver uma alteração muito frequente, por exemplo, o meu jogo gera 500 quadros por segundo, mas o meu dispositivo só me apresenta 30. Você pode acabar observando alguns atrasos. O nosso cérebro ele não percebe se a gente tiver por volta de 60 quadros por segundo. O cinema usa 30, mas já se trabalha com mais quadros por segundo. Tá? Então, quanto mais quadros eu tenho, melhor a qualidade da informação.
flui melhor o movimento. Não tem o quebrado, né? Ou o que a gente chama os gaps, os intervalos entre os quadros. No caso, ela serve para movimentação. Sempre para coisas dinâmicas. E não tem nada a ver com a qualidade da imagem. Não. Qualidade é Oi? A qualidade vai na granularidade. A gente vai ter uma aula sobre amostragem e quantização, vai estar diretamente ligada à granularidade. Tá? Aqui a gente está falando de frequência de funcionamento. O número de vezes que eu consigo apresentar a imagem, ou por segundo, ou que eu consigo capturar a imagem por segundo. Tem um jeito fácil de você ver essa frequência. Você já viu alguém filmando uma tela de computador? Que fica... Porque a frequência de um não bate com a frequência da câmera não bate com a frequência do monitor. No caso, não, ela então é menor. A do monitor é menor. Por isso que A gente vê, ou vice-versa, tanto faz, mas a gente vai ver a falta de sincronia porque não bate certinho o número de quadros, tá? Isso tem a ver com a frequência. Conforto, pronto. Lá vem de nele com frescura falar de conforto. Eu quero saber se é confortável. Não, pega um mouse, né? Que é dessa altura, você vai ficar com a mão assim e ganha uma leve. Então, conforto não importa? Não sei quantas horas eu vou usar aquele dispositivo. Ou a gente faz diferente. Pega o caso lá do Sutherland, né? Com aquela coisa enorme na cabeça, que pesa que nem uma fantasia de escola de samba, e bota o camarada ali por 1 hora usando o capacete. Ele sai de lá e vai direto no massagista, não é isso? Então, conforto faz diferença. Outra questão que a gente não pensa, nem vou falar aqui do conforto, vou pular direto para a higiene. Higiene, começa essa frescura de higiene. Higiene porque eu vou usar o meu dispositivo dentro de uma sala de cirurgia. Aí o cara tem que ir lá olhar e botar a mão. Mas ele já esterilizou a mão. Quer dizer que higiene não faz diferença? Depende. Né? Eu não sei onde é que eu vou usar o meu dispositivo. Quem é o meu público? Qual é o meu momento de uso? A senhora já usou o óculos 3D do PS4, que é o kit, né? Que ele é borracha mais a suar e aí você não consegue ver nada da imagem que você soa, o negócio é... Essa é uma categoria de dispositivos que a gente chama dos dispositivos vestíveis. Ai, que legal, vestíveis, ótimo, desde que só você use, né? Porque bota para um monte de gente usar, todo mundo com a mesma meleca, todo mundo suando, uma beleza, né? Uma maravilha. Se botou um conjuntivite, já passa para todo o resto, né? Então veja só, qual é o meu momento de uso? Você chega ali no shopping para ir no cinema, eles te dão um saquinho com óculos, porque aqueles óculos foram esterilizados, ou assim não, achamos que foram esterilizados, foram limpos, certo? Não é vai usando, não é assim, tá? Então, conforto e higiene, eu estou falando o tempo todo do público, do local de uso. Então, eu tenho que ter uma adequação. Nós falamos na aula passada sobre a história dos óculos 3D do cinema, que era um óculos de LCD, aí botava na sessão da criançada que assistia Shrek. Se cair no chão, o que eu faço? Choro. Eu pagava outro óculos, né? 20 crianças lá 200 crianças na minha sala de cinema, 30 deixaram o óculos cair. Pronto, fecha o cinema, falência, né? Então, vamos botar um óculos mais em conta, vamos mudar a tecnologia, adequá-la. Então, hoje a gente tem os óculos com plastiquinho ali que faz a polarização, tá? Eu tenho que adequar. E o custo? Óbvio que o custo eu tenho que adequar. Não sei qual é o meu público. Para esse público, eu vou pensar tanto no custo do projeto, quanto no custo de manutenção e uso do meu projeto. Então, esse tipo de discussão, pessoal, vocês não vão encontrar de forma muito aberta nos livros. Mas quando a gente fala em projeto de software, ou em planejamento de software, ou adequação de software, eu preciso pensar em todos esses elementos. Tem mais alguns que de repente não estão aqui. Vem algum na cabeça de vocês? Eu vejo na parte de higiene mesmo, porque tipo, não é só a higiene em relação a outro usar o mesmo equipamento que outra pessoa utilizou, mas também tipo, você limpar o equipamento, se você não limpar, o que queima no dispositivo é a poeira, porque a umidade bate na poeira, dá um curto-circuito e queima o dispositivo. O que queima é esse. Se você ficar limpando com uma frequência de 6 meses, dura anos e não quebra. Acho que dá para ir, mas o custo seria Tempo? Isso é uma característica bem legal, Emanuel, né? Olha só, eu tenho 2 tempos aí que a gente pode falar. Um é o tempo de acostumar o usuário a usar aquele dispositivo. E o outro tem o tempo de desenvolvimento, porque alguns
relacionado à inclusão do uso desse dispositivo e ao tempo também do meu usuário se adaptar a utilizar ele. Na indústria de games é muito comum, você pega aqueles jogos, os caras botam cada botão para um canto. Geralmente a primeira fase é um tutorial in-game, que a gente chama, que você vai jogando e ele já vai dizendo que botão você aperta. Porque ninguém lê tutorial, assim como ninguém lê manual, né? Então você já vai aprendendo e já vai descobrindo aqueles botões, todas as mistureiras que faz. Não deixa de jogar 6 meses, você não vai fazer o tutorial de novo. Tem jogo que não deixa de fazer o tutorial de novo. Você vai esquecer todos os botões e tem que voltar para fazer zero, né? Tem essas coisas. Mas tem dois tempos aí. O tempo do meu usuário se habituar, que pode não ser adequado para o meu projeto, e eu tenho o tempo de desenvolvimento. Foi nesses dois que você pensou? Esse segundo que eu estava dizendo, eu tenho isso como validação. Só que a validação, dependendo do escopo do projeto, a gente tem que fazer a avaliação, vai fazer os requisitos, por exemplo, você vai trazer no futuro para a gente que você está pensando. Os stakeholders também acho que entra aí, mas os usuários são. Tem um aqui, né, que está faltando, que eu desempenho. Se usar essa palavrinha. Qual é o desempenho? Qual é o desempenho do meu dispositivo frente à minha aplicação? Benchmarking, ver o que vai estar trabalhando, são os players que já está. O que é benchmark? Benchmark são os testes de plataforma, diferentes testes de. No business seria mais você, acho que é bem simples, né? Você vê o mercado, vê o que os players que já estão consolidados estão fazendo e tentar pegar as nossas para 3D. Limites, limitações, mercado. Aprender e, claro, você vai ver o diferencial. Ver uma lacuna que eles não estão preenchendo e você vai tentar atacar essa. Você é a filter mais. Destaca a sua aplicação, que é o diferencial. Aí a gente entra com uma seara bacana, que é a questão da inovação. Todo mundo faz jogo, todo mundo faz ambiente de computação gráfica, todo mundo faz o quê? Eu vou fazer um. Aí na administração o pessoal tem umas palavrinhas bonitas, tem uns que chamam de oceano azul, uns chamam de oceano vermelho, já ouviram falar sobre isso? Não? Pois é, eu posso entrar no mercado que todo mundo está fazendo a mesma coisa que eu estou fazendo. Eu tenho que ter um diferencial. Ou seja, é o vermelho, né? Todo mundo faz. Eu vou entrar igual, eu tenho que ter um diferencial, que seja o preço. Quando eu entro para o oceano azul, é porque só eu vou fazer aquilo. Eu não tenho concorrente. A gente está navegando no oceano azul, mas eles têm. Claro, eu estou simplificando bastante, está vendo as teorias lá da administração. Mas tudo a gente tem que pensar, né? O que eu vou fazer? Eu vou ser mais um? Ou eu quero ter algum diferencial? Não, eu vou fazer porque eu acho legal. Você já viu alguma empresa falar, vou lançar isso aqui porque é legal, porque eu gostei? Não, você vai olhar o mercado, a história do benchmark. Tudo bem, pessoal? Então podemos botar mais um aqui, desempenho, tá? Ou durabilidade, ó. Durabilidade, desempenho. Tá faltando coisa aí, né? Manutenção. Tá? Manutenção, sim, vai ver. A manutenção pode ser higiene e durabilidade, né? Pode entrar nos dois? Tudo bem? O usuário vai pensar nisso. Tá? Tem um que não está aqui, que eu acho muito legal a gente discutir, que se chama. Eu acho um nome bonito para ele. Se chama. A gente pode chamar de utilidade. O que eu quero dizer com isso? Tá cheio de dispositivo legal aí que a gente pode comprar e usar com o jogo XPTO lá que a gente compra. Mas se aquele dispositivo só serve para aquele jogo, provavelmente eu não vou comprar. Mas se eu encontrar a utilidade daquele dispositivo para outras coisas que eu faço, certamente eu vou me sentir mais tentado a jogar. É aquela história, eu preciso dele. Né? Maravilha. Vocês têm raiva de tirar cópia de Xerox. Custa 10 centavos, mas não tem problema nenhum em ter 800 pratas no bolso. É o celular de vocês, pelo menos isso. Então, aí você fala, mas é que um eu vou usar mais do que o outro. Não vou entrar nessa discussão com vocês. Mas estão entendendo o que eu quero dizer com a utilidade, tá? Que a gente chama de valor, né? Qual o valor que cada um vai dar para as coisas. Tá? Então, os dispositivos de saída, eles vão ter como foco, pensando nesses elementos, alguns desses elementos, eles vão ter como foco
apresentar gráficos. De alguma maneira, é a saída da minha informação. Então, por exemplo, a qualidade visual, a taxa de atualização, o quanto ele é imersivo, o quanto eu quero que no meu projeto eu tenha imersão, a pessoa se sinta transportada lá para um outro cenário. Ou seja, depende do meu projeto. Não existe dispositivo melhor. Existe dispositivo mais adequado para o seu projeto. Tá? Então, a gente coloca aqui, embora a gente fale, isso é Terlândia na aula passada, né? A gente viu aqueles monitores redondos e, na sequência, a gente tem o surgimento dos monitores CRT, que é aqueles compridos, que alguns ainda devem ter esses televisores em casa, lentamente a gente vai deixando de ter. E o que é que vai acontecer com os monitores CRT? Na verdade, eles trabalhavam inicialmente com um canhão de elétrons, em que a gente tinha apenas uma cor possível, então era ou chegava luminosidade naquele ponto na tela ou não. E posteriormente a gente passa a ter esse mesmo canhão de elétrons, mas agora trabalhando com máscaras de cores, que trabalhavam nessa forma de triângulo aqui, tá? Em que cada ponto da minha tela é representado por um triângulo com 3 cores. Se a informação, se o raio passasse aqui, aqui e aqui com diferentes intensidades, eu tinha essa mistura formando as cores na minha tela. Tá? Então, cada ponto na minha tela era composto, na verdade, por 3 cores, por 3 pontos. E aí esse granulado que a gente tem aí é o que a gente chama de uma máscara, que ela ficava na frente para garantir que os pontos, né, os feixes de elétrons não atingissem os pontos adjacentes. Então, garantir que a luminosidade fosse para o ponto correto da minha tela. Então, o que a gente tem aqui, na verdade, como eu tenho um canhão de elétrons, como eu vou trabalhar com essa forma de transmissão de energia, eu tenho um consumo alto de energia. Tá? E por que as pessoas pensaram em mudar essa tecnologia? Né? Se pensou em mudar essa tecnologia porque já se pensava em diminuir o tamanho dos dispositivos. Já se pensava, poxa, como seria legal eu poder carregar um dispositivo desse. Tá? Do surgimento das pesquisas com o CRT em diminuir não só o tamanho do dispositivo, como também diminuir o consumo de energia, a gente vai ter o surgimento dos dispositivos, dos computadores portáteis, tá? Então, que vão trabalhar com novas tecnologias. Então, aqui no caso, ainda dos monitores CRT, nós temos o número de pontos na tela, definindo a qualidade da imagem. Então, aqui eu tenho 1 por 1, 2 por 2, 5 por 5, 10 por 10, 20 por 20, né? Então a gente vai vendo que a quantidade de pontos, esse aqui eu estou usando pontos da tela, tá? Depois a gente vai ver como é ponto de imagem, tá? Que a gente pode ter maior qualidade na informação que nós podemos apresentar. Eles trabalhavam em altas frequências, ou seja, eles tinham condições de trocar informação 120 vezes por segundo. Então, eu posso trocar a informação desses pontos 120 vezes por segundo, a frequência. São volumosos e, obviamente, não são imersivos porque é uma tela e eu consigo ver todo o entorno. Tá? Conforto, higiene e custo. Bom, higiene eu não posso dizer que não tem, porque ele está lá, eu estou aqui, eu não preciso encostar nele. Custo vai depender do momento, da época. No começo, caros, conforme a tecnologia foi se popularizando e as pesquisas avançando, eu passo a ter custos menores. E conforto aí já é uma outra história, né? Tá, para que conforto eu tenho uma caixona daquela na minha frente? Na verdade, existia uma discussão muito grande quanto à radiação que esses dispositivos emitiam. Todos eles emitem. O celular de vocês emite radiação, tudo emite radiação, né? O que acontece é que era numa quantidade que era adequada, não trazia nenhum tipo de prejuízo. Ainda assim, daquela época, isso se mantém até os dias de hoje, nós devemos tomar cuidado com qualquer tipo de fonte emissora de luz artificial, né? Então aí as reportagens dizendo que quem não tomar cuidado com isso tende a ter problemas seríssimos com a mácula, né? Com o fundo do olho, e que isso pode levar à cegueira nas idades mais avançadas, ou seja, a partir de 50, 60 anos. Então, celular, galera, menor modo de luminosidade possível, tá?
Televisão, a mesma coisa. Jamais utilizar um dispositivo desse tipo com luz apagada. Faz um mal terrível para a vista. Então, isso tem a ver com o uso da tecnologia de forma adequada também. Entraria um ponto de segurança aí. A gente tinha uma neura nessa época que esses dispositivos davam radiação. Então a alegria de mãe era falar: sai da frente da TV, moleque! Né? A gente punha a mão assim, parecia aquelas bolas que você põe a mão, o cabelo levanta, mas se você passar perto assim, puxava todos os pelos do braço, né? Então tem alguma radiação. Porque realmente é a questão da atenção. Eu vou falar que mesmo desligado, você não podia abrir exatamente um monitor desse, porque poderia ter ainda uma carga lá dentro. Não, carga sempre tem. Hoje em dia tudo que a gente usa de eletrônico terminou de usar, tira da tomada. Máquina de lavar, micro-ondas, televisão, tudo tira da tomada. Porque os eletrônicos, eles têm um chip que ele fica se alimentando, inclusive medindo tensão na rede, etc. Então o correto é usar, tirar da tomada. Tá? E pode queimar, com as variações de tensão queima. Né? Eu vou dar um exemplo bem doméstico. Minha máquina pifou 2 vezes, minha máquina de lavar roupa. Até que um técnico falou: tire da tomada. Tem lá 6 anos que eu não conserto ela já. Eu consertava a cada 1 ano e meio a minha máquina. Tirou da tomada, nunca mais tive problema. Porque fica com essa tensão, sobe e desce, e tem um capacitorzinho ali que fica alimentando. Todos eles têm. A grande vantagem desses monitores é que quando a gente tinha qualquer problema, a gente levava na assistência técnica e trocava um capacitor, uma resistência, um fusível, né? O que aconteceu? Né? A gente vê ao longo da tecnologia que as coisas passam cada vez mais em cima de circuito impresso, circuito integrado, chip. O que a gente tem hoje em dia? É uma placa toda de circuito impresso, cheia de chip soldado. Pifou, o que você faz? Joga a placa fora e bota outra, literalmente, tirando a tela e a televisão inteira. Né? Então, será que ficou mais barata? Né? Fora os estudos sobre obsolescência programada que nós temos. Né? Então, fica bem complicado. Então, querem preservar o dispositivo de vocês, tirem ele da tomada. Seria o que? Isso é a matriz, ao invés do É o número de pontos, é o DPI. Número de pontos por polegada que a gente vai ter aqui. Aqui é só uma simulação. Em geral, por exemplo, aqui a nossa resolução está em 1024 por 768. Seria 1024. Mas aqui é pelo sistema, que eu acho que é o máximo que esse projetor pega, portanto esse projetor deve ter 1024 por 768 pontos. Por cada polegar. Por polegada. Não. 1024 por 768 horizontal e vertical. Tá? E quando faz a conta, acho que é 0,26, 0,25, assim. Em Photoshop a gente usa muito esse negócio de DPI. Se você Usa, não porque usar, se vai você sair errado o vai ampliar tamanho. a imagem, aí você começa a ter problema, né? Quando você tem que medir alguma coisa que tem que ser do tamanho exato, real, aí tem que ser você tem que olhar o DPI para saber se você está fazendo com a medida correta, por polegada também, né? Tem que ver direitinho. Então, vantagens, botei aí, vida útil, custo, resolução e frequência. Desvantagens, cuidado que isso tem a ver com os nossos momentos tecnológicos. Consumo de energia, tamanho e radiação. Um dos pontos que eu abordei na discussão que você falou da atividade é a questão do consumo energético. Né? Você, hoje em dia, tem alto processamento, mas tem a questão energética, principalmente em embarcados. Tem muitas coisas assim, né? Isso é uma coisa que antigamente a gente tinha muita preocupação. Quando a gente punha uma imagem na web, quando a gente fazia um programa, a gente tomava maior cuidado do que a gente chama de escovar os bits, né? Não ficar fazendo 30 ifs, né? A gente tentava otimizar, arrumar o código. Aí o pessoal fala: tá sobrando memória, tá sobrando processador, bota aí, tá rodando, tá funcionando. Aí você vem para os dispositivos portáteis, tá sobrando? Tá sobrando memória? Tá sobrando energia? Aí você joga 10 minutos, ou usa 10 minutos do aplicativo e faz assim sua energia. Né? Parece que está dirigindo um Mustang, né? Você apertou o acelerador e fala. Né? Que isso? Né? Tá consumindo energia. Então eu não preciso mais me preocupar? Sim, a gente precisa se preocupar. Tá? Do mesmo jeito de antes.
Então, nos monitores LCD, a gente vai ver uma nova tecnologia, o surgimento de uma nova tecnologia caríssima na época que foi lançada, tanto que os primeiros monitores LCD eles eram, vamos chamar assim, branco e preto, né? Então era tons de cinza, tá? E ele basicamente faz o quê? Ele pega uma plaquinha, eu vou simplificar, uma placa em que a gente tem um cristal líquido, a gente tem um líquido lá dentro, um líquido de moléculas, tá? Com compostos químicos, e isso fica ali, tanto que a gente aperta e vê a tela, né? Vocês já fizeram isso, né? Já apertaram uma tela de LCD, parece ter uma água lá dentro, né? Aí você fica, ai que legal, aí a gente dá um tapa na mão, né? Sai daí mesmo, né? E o que acontece? Quando a energia passa por ali, o que vai acontecer? Olha que bacana. A luz é polarizada, ou seja, a luz, como nós conhecemos, ela é uma energia que se dissipa em todas as direções. Quando a gente polariza, ela vai em uma única direção. Quem quiser pegar esses óculos depois eu vejo se eu lembro de trazer uma das aulas, vocês botarem na frente da tela do computador, quando vocês viram, vocês vão ver que de um lado fica claro, do outro, se virar 90 graus, a tela fica escura, né? Porque a polarização é diferente, tá? A gente vai ver que não consegue. Então aqui a gente tem esse arranjo de moléculas com a energia passando e polarizando essas moléculas. Um método absurdamente mais barato sob o ponto de vista de energia, então a gente consegue gerar imagem, só que com um consumo muito menor de energia. Além disso, nós passamos a ter um dispositivo mais fino. Então eles eram grossinhos, hoje em dia, pelo amor de Deus, eu peguei nem sei o que era, por isso aí é um dispositivo, parece uma folha de papel, né? De tão fininhos que são. Tá? Agora de uma das TVs que tem um vaso assim, aí a pessoa chega em casa e acha que foi roubada a televisão, na real, é bem fininha, né? Agora tem uma TV que se esconde, né? Estão fazendo propaganda, que ela pega a cor do fundo, que é LED, sei lá que nome inventaram. Aí eu pensei, tá, e se o meu fundo não tiver nada? Ela vai se disfarçar com o quê? Com nada? Fiquei na dúvida. Vou botar de costas para a janela, não sei. Fiquei na dúvida. Fiquei aqui a pergunta, né? Então, a gente vai ter depois essas moléculas lado a lado com compostos químicos diferentes que simulam então as três cores, que aqui eu tenho na forma triangular e aqui eu vou ter lado a lado. Tudo bem? Se no final vocês quiserem me olhar bem de pertinho aqui na parede, vocês vão ver o lado a lado aqui. Aqui na parede dá pra ver. Vocês querem ver? Até na parede? Pode ir lá, olhar. Pode ir. Quem tá curioso pode olhar. Eu tô vendo mais tipo um quadrado assim. Esses três aqui, ó. Tá lado a lado. Quem quiser olhar, pode olhar. Não precisa ficar com vergonha, não. Parece meio que um quadrado. Um quadrado lá. Um quadradinho. Mas tô dizendo assim, tipo, não parece que tá lado a lado não, assim. Ah, bom, mas aqui já tô. Essa aqui não acho nem é LCD. Não, mas é um quadradinho com as três cores aqui, ó. Que ele parece branquinho. É tipo um branquinho que tem na Não, boca. é porque o branco é porque você tem as três cores juntas. Depois a gente vai ver. Tá? O estudo das três cores vai formar o branco pra gente. Parece um quadradinho. Tá? Tudo bem, pessoal? Na TV eu lembro que a TV LCD ele ficava três luzinhas assim. Cada Aqui também posição. tá, porque você olhou a parte branca. Se você olhar a parte vermelha, você vai ver os três bem direitinho. Tudo bem, pessoal? Então tá. Então, o que a gente tem aqui? Esse papo de resolução alta é fake. É alta agora. Antigamente não era. As primeiras a gente não tinha toda essa resolução. Vejam que isso é evolução tecnológica. Altas frequências, nós demoramos para ter altas frequências. Tá? Demorou bastante para a gente chegar numa frequência de 120 Hz. Por que 120 Hz? Porque na verdade, a partir de 100 Hz, nós conseguimos dividir o sinal em duas partes, ou seja, o intercalado de imagem contra outra imagem, ou seja, 50 mais 50 dá 100, em que eu usava 50 quadros para o olho esquerdo e 50 quadros para o olho direito para fazer simulação de 3D. Tá? A gente vai falar sobre isso mais pra frente. Então, a partir de 100 Hz, beleza. Abaixo de 100 Hz, eu baixava por olho de 50 e eu começava a ver
irregularidades nas imagens, ou seja, aqueles trancos na interatividade, tá? Não imersíveis, a mesma coisa dos outros, um pouco mais confortáveis, mas também, se a gente for pensar, menores, né? Menores, ocupavam menos espaço. Higiene e custo não vai mudar muito em relação ao CRT. Claro que no início, caros, conforme a tecnologia vai avançando, mais baratos. Vai tentar comprar um monitor CRT hoje, capaz que tu pague caro, né? Que nem tentar comprar uma impressora matricial hoje, dá, acho que o dobro de uma impressora jato de tinta, tá? Tudo depende Professora, da procura. Oi. você está assistindo um filme que tem 30 FPS, certo? Que geralmente faz diferença de ter uma alta frequência? Ter uma alta frequência tipo CPI? Faz sim. Tá? Então, vantagens. Consumo de energia menor. Yes! Era isso que eles queriam. Menos consumo de energia. Menorzinho e não emite radiação. Mas esquenta do mesmo jeito, tá? Mas isso aqui era onde os caras queriam chegar. Eu diminuir o consumo de energia. Eu propiciar, eu trabalhar com dispositivos portáteis. Laptop, né, os notebooks e assim vai. Desvantagem, e essa é uma grande desvantagem que eu faço questão de falar em sala de aula para vocês. Quebrou o monitor, sai de perto. É altamente tóxico o conteúdo dele. Esse arranjo de moléculas é tóxico. Razão pela qual a gente não pega nem monitor, nem nenhum dispositivo eletrônico e joga no lixo. A gente procura os locais de descarte de eletrônicos. É máquina de lavar, né? Procure um local de descarte. Aqui embaixo no CI tem pilha e bateria. Tem lá ali no aquáriozinho lá dentro, tem um lugar para vocês colocarem pilha e bateria. Não se joga no lixo, se tem um descarte adequado. Nesse caso aqui, altamente tóxico. Outra coisa que é altamente tóxica, essas lâmpadas, não as de LED. As lâmpadas, ela tem gás dentro, lâmpada econômica. Quebrou, tá em casa, abra todas as janelas. E provavelmente joga suas roupas fora. Porque nem lavando sai. Tem que tomar muito cuidado. Essas aqui, né? Essas aqui. Tem umas dessas que já são com LED. As com LED, show de bola. Não tem problema, tá? Mas essas que são com gás aí dentro são perigosíssimas, tá? É intoxicação do corpo. Para que a gente vê então esses monitores LCD? Ou a gente começa a ver coisas bem bacanas. Por exemplo, o surgimento dos monitores chamados autoestereoscópicos e do uso desses monitores em dispositivos portáteis. Aqui tem um exemplo de um console de game, tá? O que eu posso ter. Nesse aqui eu tenho vários planos de display, então existem monitores autoestereoscópicos que eu não uso óculos, eu simplesmente olho e está em 3D, tá? Eles têm um conjunto de planos e a gente pode trabalhar então com os dispositivos portáteis também, em que eu não estou ligada diretamente com um fio ou uma fonte de energia, mas eu tenho uma bateria interna que eu preciso carregar de tempo inteiro. Outra tecnologia que saiu mais ou menos na mesma época do LCD foi a tecnologia dos monitores de plasma. Tá? O que tinha de diferente os monitores de plasma dos monitores LCD? No caso dos monitores de plasma, eles trabalhavam com dois tipos de gases que ficavam também represadas em células, um pouquinho diferente do outro. Essas células eram revestidas de fósforo, tá? E essas células, quando elas recebiam energia, né, quando elas eram ionizadas, elas emitiam luz. Então, uma tecnologia um pouco diferente da tecnologia do LCD. E aí começou a surgir, então, televisores LCD, televisores de plasma, o pessoal falava, qual que é melhor? É um ou é o outro? Né? Então, aí essa discussão perdurou por um tempo. Na verdade, os monitores de plasma, eles têm condições de dar um brilho, uma qualidade visual melhor do que os de LCD, mas a durabilidade deles era um pouquinho menor, porque com o tempo eles formavam algumas manchas. Depois, isso passou e tanto faz um como o outro. Mas o pessoal que curtia muito cinema, imagem, acabava comprando os monitores de plasma ao invés dos monitores de LCD. Tá? Então, a mesma coisa dos outros, não muda nada em relação aos monitores LCD, a gente vai ver as mesmas características aqui. Sendo que as vantagens seriam a alta definição e o alto contraste que eles ofereciam em comparação ao LCD, e a desvantagem é que com o tempo eles criavam
manchas. Tá? A tecnologia evoluiu e isso deixou de acontecer. Isso deixou de acontecer. Bom, mais recente a gente vê os monitores baseados em LED, né? O que é LED? Tá ali, pessoal. Light Emitting Diode, né? Diodos de emissão de luz. E aí a gente vai ter uma série de tecnologias que vem daí e que provavelmente é aquela que está no celular de vocês hoje. Então, o LED. Como é que o LED vai trabalhar? Com pequenos pontinhos, com baixíssimo consumo de energia, só que esses pequenos pontinhos juntos dão uma boa emissão de luz. Aqui em João Pessoa, nesse mês que passou, a Energisa está trocando todos os postes da cidade. Então, quando vocês verem que os postes que era essa luz alaranjada, agora é com luz branca, é porque é tudo LED. Estão trocando, porque o consumo de energia é menor. Semáforo, vocês podem olhar, tem semáforo que tem um monte de pontinho assim. Aqui é LED, se queimar, troca um pedaço e bota outro. Então, baixíssimo consumo de energia. E isso, se eu for pensar em dispositivo portátil, uma mão na roda. Eu consigo economizar muita energia. Tá? Então, a gente tem tipos diferentes. Começa com o OLED, depois tem o OLED, o AMOLED e o FAMOLED. Tá? O FAMOLED é o que a gente está vendo aí na crista da onda agora, que é o flexível. Eu posso dobrar o monitor, que é a bola da vez agora, que só se fala nisso. Né? Vocês estão acompanhando a história dos monitores flexíveis? Puxa, gente, eu vou mostrar um pouquinho para vocês, tá? Então, essas tecnologias todas vão trabalhar com diodos, né, de emissão de luz, e esses diodos, a partir da energia elétrica, eles vão se iluminar e transmitir energia. Então, algumas vantagens dessas tecnologias é que eu posso ter dispositivos flexíveis, eu posso ter uma espessura milimétrica, então aqui eu tenho 3 milímetros, exibição do que eles chamam de preto absoluto, tá? Então ausência total de luminosidade e um baixíssimo consumo de energia. O custo, pessoal, altíssimo, nem tanto, agora é apenas o alto, tá? Então eu vou passar um vídeo para vocês. Por causa da maneira de produzir, né? Depende da tecnologia, em ponto que ela está, né? Eu fiz um trabalho sobre OLED, né? E eu acho que o maior entrave é o custo de produzir essas telas, porque tem que ser feito com ouro, porque outros materiais derretem, alguma coisa assim. É caríssimo. Caríssimo, né? Deixa eu ver se eu acho aqui. Então, isso aqui é uma das primeiras pesquisas feitas com os monitores do tipo LED, né? Em que a gente tem algumas vantagens, por exemplo, nós temos a individualidade de cada componente do display, ou seja, os pontos do meu display têm independência um dos outros, então se eu tiver um pifado ou não, e aqui mostrando o FAMOLED, que é o monitor flexível, né? Aqui eles vão mostrar algumas características que a gente vai conseguir ver que se um estragar, eu não tenho todos os outros estragados. Quem não teve laptop que ficava com o risco de baixo até em cima na tela? Tiveram, né? LCD, tá? Né? Então eles vão tacar um furador, não fiquem com o coração em dor, né? Ele vai pegar um furador e vai sair furando sem dó nem piedade o display, né? Está mostrando que é flexível. Para que furar o display? Para ele mostrar a independência dos buracos. Ele vai furar ali no meio e o display vai continuar funcionando. Apenas aquela posição que fica assim. Nossa, Maria, que agonia. Só que isso depende também do circuito, né? Se for sério. Claro. Mas ele vai cortar. Tem um aí que ele vai cortar. Esse aí ele vai cortar. Tá cheio de buraco. Quando ele começar a cortar, ó, tá tascando, né? Quando ele começar a cortar, aquela fileira inteira vai perder. Pela forma que está feito o circuito, ela vai perder energização, ele vai cortando. Pronto. Ele pegou justo na parte que alimentar, ele corta, como se ele redimensionasse, está valendo. Meu dispositivo agora é esse pedaço aqui. Como se a gente pegasse uma série no nosso laptop. É óbvio que a gente não vai fazer isso, tá? Aí ele põe, ó, novo, né? Bom como novo, só se for para ele. A gente pode
estou aqui cheio de agonia. O papel eletrônico, que é o que vinha se falando, atenção que eu coloquei aspas na ideia de monitores obscuros, porque não sei se são realmente monitores, em que a gente passa a ter o chamado, ali atrás, o chamado papel eletrônico. Então eu pego meu papel, dobro e enfio no bolso. Fala, viajando na maionese, né? Tá viajando, né? Tá surtado, né? Vai dobrar e botar o papel no bolso. E aí a gente tem pesquisas que foram iniciadas, e isso é importante dizer, nos anos 80. Nós estamos chegando em 2020. Quantos anos? 40. Certo? Foi ontem. Tá? 40 anos, né? Tanto tempo assim. E aí a gente vai ver... E aí a gente vai ver a proposta, vejam que minhas aspas mudaram de monitores para o futuro, né? Será que é tão futuro assim? E aí eu trouxe um videozinho dos monitores totalmente flexíveis, que é com a tecnologia do AMOLED, em que a gente tem a ideia de ter pulseiras, e eu dobro, posso colocar aqui nenhum bracelete, né? E eu faço tudo aqui pelo meu braço. Posso botar um fonezinho Bluetooth aqui, tô de boa, né? Atende o telefone, não preciso ficar lembrando de botar o celular no bolso, não sei aonde, né? Só precisa ser inteligente na hora de carregar, não ficar na tomada e tirar, né? Não é assim? E o celular, que está sendo anunciado aí pela Samsung, agora para 2019, na verdade já soltaram agora em 2018, o celular com tela dobrada. Deixa eu pegar o vídeo aqui para vocês, fresquinho. Espero que não exploda, né? Pois é. Então aqui eles estão mostrando o dispositivo. Eu fico um pouco agoniada porque a gente tem medo de quebrar uma tela do celular. Esse aí tem 3, né? Eu fico com um pouco de medo. 3 chances. Então essa telinha externa dele. Então ele é realmente a ideia de você ter um notebook e que você pode, ali dentro, a tela dobrável, e você pode abrir o que eles estão propondo da gente utilizar. Então, em vez de eu pensar que eu tenho celular e é tudo pequenininho, eu posso abrir o meu celular e usar ele como um tablet. Tá? Posso abrir e usar ele como um tablet. E a gente preocupado com uma tela. Os caras com esse negócio quebrar, acho que o cara se mata, né? O cara tem desespero e colapso. Né? Esse aí é o carregamento só por contato, que já existe faz tempo. É 2 minutos só, né, para carregar qualquer bateria. Porque tem um carregamento ultra rápido e tem um carregamento mais lento. Para carro elétrico é a mesma coisa. Tem os carregadores que você pode comprar, os carregadores ultra rápidos, que na verdade carregam 80% em coisa assim de 15 minutos. Né? E os últimos 20% que são os que a gente precisa de mais tempo. Né? Tudo bem, pessoal? O que acontece se essa tela dobrável, tipo, se derrubar e ela rachar? Pois é, pergunta pra eles. Aí não vai dobrar mais, né? Eu acho que se acontecer, a gente vai tentar se matar, né? Porque eu penso assim, quando ela tá boa, ela dobra, mas e se ela tiver rachada? Ela dobra? Vamos descobrir, né? É porque a impressão que a gente tem, pessoal, é que isso não é um vidro. Né? Na verdade, tem uma marca de celular que eles já falam que a tela do celular ela não é mais um vidro, é tipo uma membranazinha acrílica que fica por cima. Então é como se a imagem tivesse num tecido por trás e aquela membrana é mais para proteger. Talvez funcione. Não sei. Teremos que esperar. São tecnologias absurdamente caras. Eu não me lembro agora o valor que eu vi, se é 7 ou 8 mil reais um celular desse, 12 mil, nem sei o que é isso. Eu compro um carro, eu compro um celular, quase isso. Se botar um turbo e o celular servir de skate, tá beleza, a gente até compra, né? Mas o fato é que essa tecnologia está muito cara. Mas vem lá de trás. Essas imagens do papel do futuro, deixa eu ver, entrei na FPB em 2003. Essas imagens do papel do futuro eu tenho desde 2003, as mais antigas aqui da nossa apresentação. Tá? Desde 2003. O que mudou de lá para cá foi a qualidade dessa flexibilidade e a tecnologia que esses displays são feitos, tá? E que agora passa a ter um custo acessível. Acessível assim, comercialmente, eu quero dizer, tá? Porque o que é não acessível? Significa que o custo é tão alto que não faz sentido comercializar, né? Então aquele celular cheio de chance, assim, que o cara vira, põe no bolso e tal, foi o que botaram lá no vídeo do camarada com a
dos dois camaradas com a menina, né? O status, o bom porque ele tem um celular daquele. O cara é um psicopata só porque ele tem um celular daquele. Falar sério, né? Então, é o que eles vão vender. Agora, o que é interessante é pensar que quem tem um celular e usa muito o celular vai sentir falta, muitas vezes, de manipular informação maior. Se eu tiver um tablet, já melhorou absurdamente. Então, você abre e vai poder utilizar ele como um tablet. O pessoal fala, de longa data, é que a gente não precise nem ter tantos fios e nem que a gente precise ter tantos dispositivos, mas que um dispositivo nos supra de maneira integral. Então, eu posso fazer todas as minhas atividades, inclusive como uma pulseira. Então, a minha pulseira, de repente, a minha pulseira está dobrada assim, eu estico, abro, sei lá onde é que a gente vai chegar. Muito legal para as pessoas verem a vazia. Eu pensei um pouquinho antes. Um dispositivo me deixa fazer tudo o que eu preciso. Eles são tablets, são celulares, são relógios, monitorar o seu GPS, monitorar o número de passos, os quilômetros que eu andei, fazer Então, o celular justificamos o tipo de um. de um vestíbulo. Exatamente. Que é essa imagem aqui da direita. Tá? Imagina, eu tiro aquele bracelete, dou um nele, abre e ele virou meu tablet. Podia, né? Quando pagamos a consulta do IHM, também comecei a ver sofrendo tecnalização do nada, né? O elmo saindo da pele, mas Vocês podem se divertir com uma série, não sei se eu falei, no período passado eu falei, Pedro e Eusana vão me lembrar. Uma série chamada Amon, eu falei no período passado? Não, Anon. Já assistiram na Netflix? Já assistiu? Ela vai um pouco nessa linha, Anon de Anonymous, né? A-N-O-N. Tem na Netflix. Ele vai falar um pouquinho sobre essa coisa do hardware estar implantado no corpo e ali é tudo com realidade aumentada. Né? Então o policial ele olha para essa sala, se ele fixar o olhar em um, aparece um balãozinho dizendo quem você é, quando nasceu, não sei o que, profissão, ele não aperta nada. Mas aparece só pra ele, né? Só para ele porque ele é oficial. Certo? Só que de repente ele olha para você, olha para toda essa multidão e em cima de uma dessas pessoas o balãozinho não aparece nada e essa pessoa de repente some. Ele fala, como assim? Mistério, né? E aí um monte de assassinatos começa a acontecer. É um filme, é bem interessante. Mas tem a parte de realidade aumentada e um pouco do questionamento de onde é que a gente vai chegar com essas tecnologias. Altered Carbon. Hã? Assistiu? Eu ia mencionar isso agora. Pronto. É meio que hackear isso. Exatamente. Hackear a memória. Exatamente. Que o outro tá vendo. Então tem muitos filmes indo nessa linha da ética, de até onde a computação vai invadir nossa vida, até onde a tecnologia pode ou não pode. Essa semana nós estamos tendo ainda, né? Começou a semana passada uma discussão muito grande em cima da manipulação genética, né? Que foi o chinês que editou o DNA de duas crianças, né? Vocês não estão acompanhando, não? Tem uns que estão. Ele editou o DNA de duas crianças e essas crianças já nasceram, só que é proibido. Já tem outra E já tem outro caminho, né? E aí essas discussões sobre ética, sobre pesquisa e até onde a tecnologia vai nos levar. Então isso sempre vale a pena a gente discutir, né? E cada um, vocês podem até formar esses grupos para discutir, são discussões interessantes para os intervalos, né? Então assim como até onde eu acho que vai os meus dispositivos, o que me falta, mas quais são os limites da tecnologia sob o ponto de vista da ética. Né? Também são discussões. Dessa das meninas, eu acho muito interessante. Qual? O das meninas. Aí, tipo, uma pesquisadora disse, né, que não, mas já tem remédio, medicação para eles. Mas, tipo, a medicação vai deixar você dependente pro resto da vida. Pois e é. ele botou a menina, ela nunca vai precisar de O problema, sabe qual que é? Como eu já. Na época que eu fiz o doutorado, eu fiz umas disciplinas lá na escola de medicina, lá no Hospital das Clínicas de São Paulo. O que acontece é o seguinte, a gente acha que a medicina sabe tudo. Mas quando a gente vai lá a fundo estudar célula, tem um monte de mecanismos de defesa que eles falam, olha, aqui junta o anticorpo tal, aqui tem um monte de perninha dentro das células.
E eles sabem apenas algumas delas, quais são as conexões. A maioria ninguém sabe. A crítica foi em cima disso. Foi em cima disso. Ele manipulou o DNA só para um problema. E eles não sabem as consequências. Por ele ter feito aquele problema, vai complicar mais doloroso ainda. Ou seja, ele acha que fez uma coisa boa, mas o próprio limite da ciência diz, olha, cuidado, você não pode manipular dessa maneira. Então, o que os estudiosos, os cientistas estão dizendo é, ele anulou a manifestação do HIV nas crianças, só que ele pode ter aberto a caixa de Pandora, né? Eu vi ontem à noite no Domingo Espetacular, que até ele usou isso, pode ter aberto a caixa de Pandora, porque ninguém sabe que outras doenças essas crianças vão desenvolver. Então, olha a questão da ética. Ele, por conta de fazer aquele avanço, ele deixou a ética de lado. Enfim. Aí, por outro lado, você fala, mas os pais autorizaram. Mas essa foi a criança. Pois é, né? É bem complicado, né? Ele é médico, era físico. Nem sei. Bom, se for físico, tá explicado. Ele não tem formação Tem um médica. pessoal que brinca, né? Diz que médico acha que é Deus, porque o físico tem certeza. O pessoal que brinca do lado de Deus. Não, mas eu tô brincando, pessoal, de verdade eu tô brincando. Mas a gente nunca sabe, né? Às vezes o pessoal fala, que cientista é tudo bicho maluco, né? Bom, então eu devo ser bem maluco. Beleza. Ser cientista, acho que todo cientista, entre aspas, é um pouco maluco no sentido de que ele pensa coisas diferentes dos outros. Mas tem os limites da ética e a gente tem que tomar muito cuidado com isso. A gente não pode fugir desse tipo de coisa. Ele até alegou isso também, diz que a ética priva muito o ser humano de fazer isso. Aí fica... Tem os dois lados da moeda, né? Na verdade, os comitês de ética eles querem garantir que você está dentro daquilo que é aceitável exatamente dentro da ética. Né? Então, eu vou usar o nome das pessoas e vou expor as pessoas, ou seja, são garantidas. Aqui no Brasil é bem limitado. Estados Unidos, para vocês terem uma ideia, você pode pagar uma pessoa para participar do seu experimento. Aqui no Brasil é proibido. Tá? Aqui no Brasil é proibido. Porque as pessoas no seu desespero, eu vou receber dinheiro, elas vão. Então tem esses dois lados também. Né? Aqui no Brasil tem bastante restrição. Assim, o que eu acompanhei na Fiocruz, etc., você vê que é muito bem pensado isso aqui no Brasil. Mundialmente, cada país vai ter as suas regras, mas existe um comitê internacional que também vai olhar isso. E ele desrespeitou todos, da instituição dele, de tudo, né? A instituição falou, não reconheço essa pesquisa aí que o camarada fez. Enfim, vamos ver no que vai dar, a gente vai acompanhando, né? Então a gente tem aí do Sutherland até os dias de hoje a proposta dos videocapacetes. Pessoal, eu estou falando de videocapacete, mas eu queria que vocês se atentassem para o que é um videocapacete e o que a gente tem de videocapacete hoje em dia. Nós temos videocapacete com som, rastreamento e imagem. Show! Caríssimos. Ou eu posso pegar um de 60 pontos, 50 pontos lá no terceirão, boto meu celular, faço um controlezinho com Bluetooth e também tenho o meu HMD. Qual que é a diferença entre um e outro? Uma boa pergunta para a aula que vem. Por que um custa 50, o que eu enfio meu celular ali e controlo, e por que eu tenho um que custa $600 lá no PlayStation 4? Capacidade de interação. Precisamos olhar, tá? Vale a pena a gente fazer uma pesquisazinha sobre isso. Quem quer fazer e trazer para a aula que vem? Alguém vai ter que apresentar para a aula que vem. Você vai nomear, Christian, vamos lá. Quem? Que rápido. Pronto. Ela gosta dessas palavras, vai ficar muito Ela gosta dessas palavras. Então, pode preparar sobre isso ou qualquer outra coisa ligada a essa aula. Esse Só primeiro- não passa muito de 10 minutos, não, que é pra gente não. Esse primeiro capacete é lindo, né? Oi? Bolinha enfeite. Será que as bolinhas são de enfeite? Eu não sei. O que vocês acham que são as bolinhas? Foi feito. Se foi feito, eu também. Achei a mesma coisa. São É tudo... marcadores para rastreamento quando mover a cabeça. São Mas marcadores. tá parecendo bem ordem aleatória, não? Você acha que é aleatório, porque se for tudo certinho, não tem como detectar que é de um ou que é de outro. Certo? Tem que ter assim mesmo. Tá? Ele é para rastreamento. O óculos lá, o da Rift, e esse outro aqui, tem uma câmerazinha na frente, é para realidade aumentada, que ele vai misturar o
que está na frente da pessoa, que ela deveria estar vendo, com as imagens computacionais. Então ali é para realidade aumentada. Podia ser também um vidro transparente que a pessoa enxerga e projeta coisas por cima. Podia também, tá? Então aí a gente tem imersão total, que é a última palavrinha que está aí, individual. Galera, isso é uma coisa que a gente precisa pensar. Lembra lá que eu falei do projeto, cada aplicação é individual, é para um indivíduo, é só para ele. E parou aí, tá? Foi na aula passada que eu trouxe o Jedi Challenge, foi? O celular aí é individual, tá? Sou eu e eu. Eu perdi o contato com o mundo exterior. Vocês podem se divertir, procurar no YouTube os vídeos, o cara bota o vídeo capacete, saindo pela casa, tropeça, arrebenta a televisão, né? Você não está enxergando mais nada em volta, ok? Então tem mais alguns exemplos aí de vídeo capacete. Aquele ali à direita, nós temos uma pessoa verificando como é que vai ficar o interior da aeronave. Provavelmente ele comprou ou está encomendando. Em tempo real, ele pode configurar a aeronave e ver como é que ela vai ficar. Tá? A Embraer já faz isso de longa data aqui no Brasil. Tá? Então você vai lá na Embraer, encomenda o avião, você pode entrar num sistema totalmente imersivo e ver como é que vai ficar o interior da aeronave. A MNV construtora está contido agora falando disso aqui. Exatamente. Eu não sei como é a experiência que eles estão fazendo, mas estão usando isso como forma de inovação. Você bota o capacete e vê como é que vão ficar os cômodos do apartamento. Você pode se imaginar frente ao apartamento, se é grande, se é pequeno, como se você estivesse num apartamento de verdade. Tem um episódio do Black Mirror que eu disse. Foi? A moça vai comprar uma casa, aí projeta inclusive o namorado. Não seria ela cozinhar, cozinhar. Tem que fazer mais. Toda experiência. Tem um que tem isso, que é o... Ai meu Deus, como é que é? Tem um que tem isso aí, que é o cara toma uma injeção e acha que a mulher... Do Schwarzenegger lá, que ele é casado com uma mulher e ele é clone de não sei quem. Tem uns filmes doidos assim, né? Pronto. Depois que os japoneses estão casando com as modelos digitais, tá valendo tudo, não é isso? Tá tudo valendo. Se ela não dá trabalho, não gasta, né? Não quer, não dá trabalho, não gasta, ela consome muita energia elétrica, né? Não gasta, não trai ele. Eu tô achando muito tosco essa parte da entrevista, velho. Eu tô sendo traída, a personagem, cara. Não sei o que, não trai. Oxi. Personagem. Deixa pra lá, né? Cada louco é sua mania. Esses aqui são outros tipos de dispositivos, são dispositivos ligados a hastes mecânicas, em que quando você movimenta, o reconhecimento do movimento é mais rápido, porque ele é mecânico, vendo que é uma haste ligada, e na verdade eles são usados junto com o monitor, de forma que eu continuo vendo texto no monitor, mas aquilo que é 3D eu posso ver utilizando esse tipo de óculos. Aqui a gente tem os monitores, que na verdade não são os monitores, são as chamadas salas de realidade virtual. Eu já falei um pouquinho disso, mas aqui a gente pode ver com calma, em que eu tenho salas como essa daqui, em que todas as minhas paredes, na verdade, elas são formadas por telas. Essas telas são semi-transparentes, de forma que os projetores ficam por trás, projetando nessas telas. Quem está aqui dentro vai ver que essas telas têm alguma coisa, mas vai usar um óculos e enxergar em 3D, tá? Como se realmente tivesse sido transportado para uma nova realidade, só que agora não mais com óculos, com HMD. O HMD é para esses ambientes eu posso ter várias pessoas lá dentro, ok? Na semana da computação, pessoal, eu não sei se é na segunda ou é na quarta-feira, eu vou fazer uma palestra de realidade virtual. Aí eu pedi para ser no horário da nossa aula, a gente faz a aula lá. Que aí eu vou falar um pouquinho mais sobre isso, a gente une o útil ao agradável. Na semana da computação, ano que virá. Não sei, tá por aqui. É semana que vem? Não, na semana vai ser quando voltar o semestre. Eu não sei se é na primeira ou segunda. Não é na primeira? Então, eu botaram uma data lá que era na segunda, eu não entendi nada. Eu também. Bom, se for na primeira, vai na segunda, tá tudo certo. Tá? Então, aqui a gente tem um exemplo, o pessoal está utilizando um sistema desse tipo, chama Cave. Deixa eu ver se eu botei aqui. Não coloquei o acrônimo. O pessoal está utilizando uma Cave. Tem sido muito utilizado isso para visita e para recriação de sítios
sítios arqueológicos. Então você pode viver como se estivesse, né, vivenciar como se estivesse naquela época. Eu me lembro que eu visitei um há muitos anos, em que a gente visitava um sítio arqueológico na Grécia. Nós entrávamos, claro, só uma pessoa pode controlar, né? Ela tinha um controle, nós com óculos dentro de um sistema desse, e nós até tomamos o barco e andamos pelo rio, pelo mar do Mediterrâneo, para visitarmos locais na Grécia. Bacana pra caramba. Era meio desenho, não era tão realista assim, mas muito interessante porque a pessoa podia aproximar, então tinha aquelas colunas, né, dos edifícios gregos, a pessoa aproximava e você podia ver o detalhe das colunas, os detalhes arquitetônicos, bem interessante, né? Então a tecnologia nos ajudando também a conhecer o passado. Tem vídeo, então vamos ver o vídeo. Bom, esse aqui é da primeira cave, tá? A primeira cave que foi feita foi inclusive a tese de doutorado de uma pesquisadora da Universidade de Illinois, tá? Se chama Carolina Cruzneira. Ela esteve aqui no Brasil em alguns congressos de realidade virtual. Deixa eu passar para vocês, senão esse negócio vai até amanhã. Então, essa aí é ela. Ela está dentro da cave, está com essa parafernália toda, o óculos para ver em 3D, um sensor ali em cima de movimento. Isso tudo que ela está vendo, ela está dentro dessa sala, então outras pessoas podem estar junto com ela, a Carolina aí, e ela pode ir interagindo com essas imagens. Parece me fazendo um sentido aí. Deixa eu ver, ela está mostrando, né, o sistema. Pronto, aqui fica bem legal de ver, tá? Então, para a gente que está olhando de fora, isso aqui está tudo embaçado, tá? A gente vê, inclusive, as conexões, né, as juntas, vamos dizer assim, dessa cena. Mas, na verdade, quem está ali dentro é tudo uma coisa só. Não dá para ver essa junta, como se fosse realmente um espaço bem claro. No passado, ela não vê, porque o óculos faz a separação entre o que é a imagem direita e o que é a imagem esquerda. Tá? Eu posso ter mais pessoas aí dentro. Aqui eu tenho um exemplo de dispositivo de interação. A pessoa fica totalmente imersa, ela e mais quantos estiverem aí dentro, tá? Sai. Ela e mais quantos estiverem aí dentro. Vejam que aqui eu tenho 3 pessoas, mas apenas uma tem o controle. Tá? Então a gente continua tendo esses são desafios tecnológicos, né? Como a gente faz a combinação de movimentos dentro de um espaço desse? Quem pode operar? Como as pessoas podem interagir? Como elas podem trocar informação dentro desse tipo de espaço? Essa é uma brincadeira, eu sempre trago, porque vocês ficam felizes. O camarada aí, ele está segurando um dispositivo, mas na verdade, quando ele olha com óculos, é como se ele tivesse uma super metralhadora e ele está jogando aqui um Quake da vida, um game aqui dentro. Eu vi uma coisa parecida de um projeto que fizeram com acho que é o VR, né? Que fizeram assim, montaram uma sala grande, aí fizeram um papelão mesmo, obstáculos assim, para fazer um labirinto. Aí era um jogo assim, acho que 4x4, um time com, no caso, 8 pessoas no total, né? Aí era, tipo, funcionava como um paintball da vida, você dava um tiro, morria. Ah, legal! Aí quando a pessoa morria, aí a tela dele ficava preta e dava game over, né? Aí tinha um técnico que ficava lá, que percebia, que sabia, né, quem perdeu, e ia lá buscar a pessoa para tirá-la da área, né? Aí ficava assim, eliminando. Aí era carinho. Isso que você está falando é esse daqui. São várias da semana. A primeira semana tem um tempinho. Um grupo lá, um japonês, fez ele pega uma área qualquer que você está enxergando lá, você bota o seu celular aqui, a câmera fica capturando, e aí ela reconhece o local e começa a botar obstáculos. Então você está andando no parque e vendo obstáculos, como se você fosse o Super Mario. Aí você vê um buraco, você pula, aí você desvia, tem que abaixar, pular para pegar as coisas, e assim ele fez uma brincadeira que você pode brincar em qualquer parque. O mais divertido é ver quem está em volta, vendo aquele doido pulando no meio do parque. O legal é que você via a arma, você via o tiro, você via o seu amigo morrendo.
Já pensa se tiver mais um jogando com ele vai ver, né? Aí é muito interessante, porque eles mostram a vista de quem tá fora, olhando aquele doido pulando, pegando coisa, né? E ele ali de boa, vendo cogumelinho, passando carrinho, estrelinha pra cima, ele tem que abaixar. É bem interessante. Ele fez como uma brincadeira, mas tem todo um reconhecimento de padronagens ali culturais bem bacana. Deixa eu ver se falta muito. Não, só falta essa. Por fim, pessoal, nós temos as impressoras. Eu coloquei aqui 5 impressoras, matriciais, jato de tinta, laser, plotter e 3D. A 3D é a que eu abri a nossa aula. As matriciais são aquelas primeiras impressoras barulhentas, né? Show de bola. O pessoal usava bastante. E tem gente que ainda prefere, porque elas são muito baratas. Uma fita daquela, para vocês terem ideia, dura não sei quantas mil cópias e custa R$4. Né? Afirmaria. Vou comprar uma. Na minha época de faculdade, a gente comprava aquela fita vermelha, aí imprimia com, chamava, acho que era Pente Shopping. Figurinhas para cartão de Natal, tudo com caracterástico, uma coisa linda, espetacular, né? Mas era como a gente fazia impressão colorida. Na época que todo mundo só usava fita preta, a gente conseguia comprar uma fita vermelha e uma fita verde, e a nossa diversão era essa. Depois eles soltaram as impressoras matriciais coloridas, que na verdade a fita tinha 4 corzinhas e ela imprimia um colorido, tá? Com o tempo, novas tecnologias surgiram, por exemplo, das impressoras com jato de tinta, e que a gente tem uma qualidade muito melhor. Então, a gente sai da impressão de caractere ASCII para a impressão de informação por ponto. Essa é a grande diferença. A matricial era a joia para caractere ASCII. A partir do momento que a computação gráfica, a computação vai toda em cima de pontos, a matricial começa a ficar lenta. Então aí a gente vai para as jatos de tinta. Até que os caras começaram a canibalizar a ideia de jato de tinta e vender mais caro 1 ml de tinta do que, né, 1 litro de tinta do que o quilate de diamante, né, que estava ali outro dia. Agora o pessoal usa essa. Aí começou as impressoras de, o pessoal chamava com transfusão, e agora finalmente temos a Bulb Ink, né, que é de transfusão, né? Você tem aquele monte que a gente brincava que era impressora de transfusão, tá? Então, para baratear um pouco essa brincadeira do custo das impressoras. As impressoras lasers, que tem também as impressoras com cera, que elas têm uma qualidade, um acabamento fantástico, né? O pessoal usa em gráfico. Os plotters podem usar as mesmas tecnologias, cera, laser, jato de tinta ou matricial, mas a diferença é que os plotters são as impressoras de largo formato, tá? Então, as de largo formato, como essa que está aí, a gente chama de plotter, tá? E, mais recentemente, as impressoras 3D, que o Gabriel perguntou. As impressoras 3D, elas são sensacionais. Elas são muito utilizadas para prototipagem, tá? Então, para prototipagem é joia. O custo, Gabriel, está exatamente no material. Porque eu poderia pegar, ter lá no meu computador uma placa de cérebro, e eu vou lá e mando imprimir a placa, dou lá para o médico, ele esteriliza e bota na cabeça de alguém. A gente teve isso lá atrás com sistemas do tipo CAM, né? KiCad CAM, em que o projeto saía do sistema e ia direto para perdi o nome. Para um torno, né? Ia direto para um torno, direto para uma fresa, beleza. Só que a gente tem isso agora com a impressora 3D. Só que esses materiais são caríssimos, essas ligas são caríssimas. Algumas impressoras vão trabalhar com a injeção de material e outras vão trabalhar com a retirada de material. Então, elas vão esculpir, então elas vão pegar um bloco e vão esculpir, e tem outras que vão fazer diferente, elas vão colocando material e formando o objeto. Então, tem várias formas de trabalhar isso. É muito impressionante, não sei se alguém já viu. Eu vi uma dessas chaves de cano, em que você tem uma rosquinha aqui, que você abre ou diminui o tamanho da chave de cano. Quando eu vi, eu fiquei assim, porque foi uma única impressão, e a rosquinha aqui era solta, era móvel. Então, assim, é muito perfeito, né? Com pedaços, inclusive, soltos, realmente é perfeito. Fazem até peças para trocar o osso, né? Exatamente. É que é muito caro.
é muito caro. Então o pessoal acaba usando muito mais para prototipagem ou para ver como vai ficar um produto, né? E depois, em volume, manda realmente para alguém que fabrica esse material. Tá? Não faz sentido eu comprar material para uma vez a cada 2 semanas imprimir alguma coisa. Tá? Então acaba ainda vindo para... Uma coisa que eu soube que aumenta muito o custo também é porque demora muito para imprimir. Demora. Quanto mais complexo, mais vai demorar. Agora, tem tecnologias diferentes. Tem as tecnologias que retiram material e tem as tecnologias que colocam material. O ano passado, foi passado ou foi retrasado? O ano retrasado, se não me engano, na Expotec, tinha um grupo de alunos de uma escola aqui de 2º grau, ou de 1º grau, não me lembro, que eles montaram uma impressorinha 3D, muito bonitinha. E eles faziam, você chegou a ver esse projeto? Eu vi só a empresa que estava lá, que estava fazendo impressão e fazendo marketing dela. Eu vi uma criançada mesmo, e bem bacana, mas o deles não era para injetar material, era para esculpir. A deles esculpia. Então, quer dizer, para esculpir ainda mais ainda gastar material, né? Eu vi, acho que foi Natal, tinha umas empresas lá e eles estavam fazendo, um dos problemas que eles tinham é que quando você está fazendo uma impressão, o material ele não gruda na placa, aí às vezes ele desloca, aí você perde. Aí perde. Então veja que o material continua sendo um problema para todos nós, né? Pode ser que mude com o tempo, mas é aquela história, será que faz sentido a gente popularizar? Não sei, tá? Deixa eu ver uma coisa aqui. Bom, pessoal, as questões vocês não precisam responder para a aula que vem. Eu queria pedir para vocês fazerem as leituras. Então, para a aula que vem não tem trabalho para entregar, tá? Mas eu queria as leituras para a próxima aula. E aí a Asley vai trazer uma curiosidade para a gente para o início da aula. Beleza, Asley? Pode ser? Deixa eu fazer a chamadinha aqui. Alexandre está aí? Ana Carolina, Asley, Caio, Presente. Clean, Christian, Gabriel, Giovanni, Gustavo, Rosana, Jaqueline, Gediel, Caio Moura. Espera terminar a chamada, por favor. Hilder, Luiz Henrique, Nayara, Pedro Vitor, Washington, Adriano, Emanuel, né? Beleza, pessoal? Até quarta.